Good evening, everyone. So now we are going to start our workshop on Prisma statement. Thank you again, Italo, for your assistance on that. Feel free to start your presentation, okay? Okay, thank you, Vinicius. Good night. My name is Ito Silva. I am a PhD study at Universidade Federal dos Vales, Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Brazil. Continuing the series of presentation PRISMA statements, today I will present preference report items for systematic review and meta-analysis of individual participants' data, the PRISMA IPD statement. Systematic review of IPD meta-analysis aim to identify, appraise, and summarize the evidence for multiple studies addressing the same research question or topic. IPD meta-analysis does not rely on aggregated data status for journal publication. Instead, original data of individual of from it individual participant is sought from each eligible studies. Meta-analysis, network meta-analysis must identify the report as systematic review and meta-analysis of individual patient participant data in the table. In methods, describe how IPD were recorded, collected, and managed, including and process for carrying and confining the with investigators. If IPD were not sought from an eligible student, the reason for this should be stated for each such study. If applicable, describe how any studies for which IPG were not available were dealt with. These should include, however, how and what aggregate data were sought or started from study report and publication and process for obtaining and confining these data with investigators. Describe how the information and variable to be collected or closed. List and define our study level and participant level data that was sourced, including baseline and follow-up information. If applicable, describe methods of standardizing and translating variables within the IPG data sets to answer common scale or measurements across studies.
Describe what aspects of IPD were subject to data checking, shows as sequential generation, data consistency and completeness, baseline imbalance, and how this was done. Synthesis methods, use of fixed or random effects model and an over model assumptions such as proportional hazards. How severe curve were generated were applicable, methods for quantifying statistical heterogeneity, how studies provide IPD and not provide IPD where analyzed children were applicable, how missing data within the IPD were dealt with were applicable. Describe the meta-analysis methods used to synthesize IPD data. Specified specific and statistical methods and model used. Use of a one-stage or two-stage approach. How effects estimate or generate separately within each study and combine across studies where applicable. Specification of the one stage model where applicable, including how clustering and patients within studies. If applicable, describe and methods used to explore variation in effects by study or participant level characteristics, such as estimation of the interaction between effects and covariates. State our participant level characteristics that were analyzed was potential effects modifiers and whether that these were specified. Pre-specified. Additional analysis. Describe methods of an additional analysis, including sensitivity analysis, state width of this were specified results. Give number of studies screened, assessed for eligibility, and include in the systematic review with reason for exclusion at each stage. Indicate the number of studies and participants for which IPD was sought and for winning IPD ward obituary. Study selection. For those studies for which IPD was not available, give the number of studies and participants for which aggregate
aggregate data were available. Report reason for no availability of the IPD, include a flow diagram, study characteristic, where applicable, also report similar studies characteristics for any studies not provide IPD. Report and important inserts identified in checking IPD. Result of individual studies. For each comparison and for each main outcome, for each individual studies report the number of eligible participants for which data were obtained. Shows sample data for each intervention group, effects estimation, and confidential interval. Present summary effects for each meta-analysis undertaking, including confidence interval and measures of statistical heterogeneity. However, the analysis has specified report the number of studies and participants, and where applicable report the number of events on which is based. When exploring variation in effects due to patient or studies characteristics. Present same interaction estimates for which characteristics examined, including confidential interval and measures of statistical heterogeneity. State whether the analysis was specified, stage where an interaction is consistent across trial, provide a description of the direction and size of effects in terms meaningful to those who would put funds into practice. Additional analysis give a result of an additional analysis, for example, sensitivity analysis. If applicable, this should also include an analysis that incorporate aggregate data for studies that not have IPD. If applicable, summarize the main meta-analysis results following the inclusion or exclusion of studies for which IPD were not available. Discussion. Discuss an important strength and limitation of the evidence, include the benefits of access to IPD and limitation arise for IPD that were not available. No, I will present the PRISMA extension for report of
systematic review incorporating network meta-analysis. The PRISMA statement is a reporting guideline designed to improve the completeness of report of a systematic review and meta-analysis. In the past, this report typically compared to treatment alternative. For example, intervention A and intervention B. Network meta-analysis compares multiple treatments, some of them only indirectly. This extension for PRISMA statement was developed specifically to improve the reporting of systematic review incorporating network meta-analysis. Network meta-analysis must contain must identify the report as a systematic review incorporating a network meta-analysis in the table. An introduction describe the rationale for the review, include mention of why a network meta-analysis was being conducted. In methods, describe eligible treatment, include the treatment network. Describe, however, and have be clustered or merged into the same nodes with justification. Describe methods used to explore the geometry of the treatment network and the studies and potential bias related to it. Also describe the use of additional SEM measure assets such as treatment rankings and surface under the cumulative ranking curve value, as well as modifying approach used to present summary finds from meta-analysis. Describe the methods of handling data and combine results of studies for each network meta-analysis. For example, handling of multi-group analysis, selection of variance excluded, selection of pure distribution in Bayesian analysis, assessment of model fit. Describe the statistical methods used to evaluate the agreement of direct and indirect evidence in the treatment network study. Describe methods of additional analysis if done, indicating with was pre-specified. For example, sensitivity or subgroup analysis, meta regression analysis, alternative formulation of the treatment network, use of
alternative pure distribution for Bayesian analysis if applicable. In result, presentation the network structure provide the network graph of the included studies to enable visualization of the geometry of the treatment network, provide a brief overview of characteristics of the treatment network. This may include commentaries on the abundance of trials and randomized patients for the difference intervention and peerwise comparison in the network. Gaps of evidence in treatment network and potential bias reflected by the network structure. Result of individual studies. For our outcomes, considered benefits or harms present for which studies. One, simple summary data for which intervention group, and two, effects estimate and confidence intervals. Modifying approach might be needed to deal with information for legal network. Present results for which meta-analysis done, including confidence interval. In larger network, HOs may focus on comparison versus a particular comparator, for example, placebo or standard care, with full findings present in an appendix. League table and Flores plots may be considered to summarize pairwise comparison. If additional summary measures were explored, such as treatment ranks, this should also be presented. Describe results from investigators for inconsistency. This may include such information as measures of model fit to compare consistency and inconsistency models. P-value from statistical tests or summaries of inconsistency estimates from different parts of the treatment network. Give results of additional analysis if done. For example, sensitivity or subgroup analysis, meta regression analysis, alternative network geometries, studies, alternative choice of pure distribution for Bayesian analysis, and soul flow. Discuss limitation at studies and outcomes level.
For example, risk of bias and review level. For example, incomplete retrieval for identified result, reporting bias. Comment the validity of the assumptions such as transitivity and consistency. Comment and concern regard network geometry. For example, advanced or of a certain comparison. Pessoal, é isso. Espero ter conseguido passar o básico aí para vocês da revisão da meta-análise de dados individuais, que a gente sempre, nesse caso, a gente vai buscar não os dados agregados, como a gente comumente faz, né? Pegar a média e o desvio padrão ali. A gente vai buscar a planilha integral com os dados e realizar toda a análise. Essa análise ela pode acontecer com um estágio ou com 2 estágios. Depois, no fluir da discussão, qualquer coisa eu explico um pouco aí como que funciona esses 2 estágios, tá? E a network meta-análise, ela através das comparações diretas que existem, ela nos permite fazer comparações também indiretas entre diferentes intervenções. Então, assim, por mais que muitas network meta-análises tenham sido publicado com a qualidade baixa, assim, com muito problema de transitividade, inconsistência, mas é uma ferramenta útil e bacana que a gente pode estar lançando mão. E, por último, eu queria trazer algumas sugestões de leitura, até porque tem o pessoal que pode estar assistindo a gente no YouTube aí um dia desse. O primeiro é o Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, que eu acho que todo pesquisador deveria ler, que é onde ele cita as pseudociências como os demônios da humanidade, né? Que leva a muitos gastos financeiros e perda até de vidas, né? E a outra é um livro do Eugênio Vilaça, que é uma das referências em estudos sobre plano de saúde no mundo, que é a construção social da atenção primária, que é um livro para abrir muita cabeça, assim, sabe? Para a gente parar de sair de atenção primária, pensar lá naquela questão dos graus grau de especificação, fugiu a palavra aqui, grau de complexidade, e já ver o sistema de saúde como ele deveria ser uma rede, onde a atenção primária seria a parte central, que seria a parte gestora da rede. Esse livro é um livro muito bacana, muito fácil de ler, que eu indico muito. E, por último, eu indico a série Cosmos, que é a melhor série que eu já vi. É fantástico. É um pensamento científico passado, assim, top demais. E eu queria fechar só com um vídeo aqui para fazer uma coisa diferente hoje, que vai ser uma das minhas últimas apresentações aqui pelo cronograma. Foi graças ao trabalho de gerações de investigadores que adotaram 5 regras simples. Questione a autoridade. Nenhuma ideia é verdadeira só porque alguém disse. Inclusive eu. Pense por si mesmo. Questione-se.
Não acredite em nada só porque você quer. Acreditar em algo não faz com que seja verdade. Teste ideias pela prova obtida após observação e experiências. Se uma ideia preferida não passar por um teste bem elaborado, está errada. Esqueça. Siga a prova aonde quer que ela o leve. Se não houver prova, não julgue. E talvez a regra mais importante de todas. Lembre-se, você pode estar errado. Até os melhores cientistas já estiveram errados em algumas coisas. Newton, Einstein e todos os outros grandes cientistas da história. Todos cometeram erros. Mas é claro, eles eram humanos. A ciência é um jeito de não enganarmos a nós mesmos e aos outros. Se os cientistas pecam, claro, já usamos mal a ciência, assim como qualquer outra ferramenta à nossa disposição. E é por isso que não podemos deixá-la nas mãos de poucos poderosos. Quanto mais a ciência pertencer a todos nós, menor a probabilidade de ser mal utilizada. Esses valores adotam os apelos do fanatismo e da ignorância. E afinal, o universo é basicamente escuro, com algumas ilhas de luz. Descobrir a idade da Terra ou a distância das estrelas. Acho que aqui já fechou a parte mais importante. Eu queria trazer esse vídeo só para motivar vocês a assistirem a série mesmo, porque é uma série fantástica. E no mais, muito obrigado e aguardo aí para a gente discutir dúvidas, qualquer coisa. Muito obrigado, pessoal. Ítalo, brigadão pela apresentação, parabéns, é muito bacana. E assim, é muito difícil, né, falar de individual patient data, né, e de estudos que avaliam isso e também que usam isso, né, e a network, porque, na minha opinião, é meio quase que é muito difícil, por mais que as pessoas tenham tentado compartilhar dados, ainda há muita proteção ou falta de noção da importância disso, né? A gente está vivendo isso aqui na UFJM, né? Numa possível colaboração internacional e a dificuldade da universidade entender, né, essa questão do compartilhamento, né? Porque nunca fiz. Então, assim, fica claro aí como que deve, é bem detalhado, bem específico. Então, assim, para mim, eu acho fantástico, mas eu acho que ainda, em muitos lugares, não há preparação para fazer esse tipo de estudo, sabe? Não que alguns pesquisadores não queiram, mas não é só a vontade, né? E sobre a network, eu concordo com você que tem muita network sendo publicada em revistas muito tops, que são de baixíssima qualidade, e os principais erros para mim estão na questão da transitividade, né, na inconsistência e na questão de simplesmente quer levar o Sucra em consideração ali, mas o Sucra, às vezes, ele não leva em consideração, por exemplo, a qualidade da evidência. Então, tá lá, very low quality, e o cara fala que aquela intervenção que é very low quality é a mais provável de dar certo, né? Então é surreal, é um erro crasso, mas como é uma metodologia nova, revisores e editores acham bacana e tem publicado muito. A gente está tomando esses cuidados, né? A gente espera que as nossas não tenham tantos problemas com isso, mas é muito difícil de fazer, né? Acho que a Letícia e o Matheus, né, em breve aí podem, eu acho que seria legal talvez convidar a Letícia e ou o Matheus para na próxima reunião apresentar as networks deles
para a gente tentar entender melhor, sabe? E talvez o IPD apresentar o que você está planejando aí. Não sei. Beleza, ótimo. Para ficar algo mais plausível e fácil de entendimento na prática, sabe? Porque muitos de nós aí a gente pode pegar esse tipo de estudo e é muito difícil às vezes de entender. Sim. Para interpretação, principalmente a network, né, Vinícius? Que a IPD ela é mais difícil de se fazer, né? Igual você mesmo falou, a barreira que a gente está tendo aí. Sim, Mas ela, da parte de interpretar, de pegar ali para ler, ela é muito tranquila. É como se fosse uma meta-análise convencional. A diferença é quando você, por exemplo, para intervenção, já tem revisão boa mostrando que não há diferença entre você fazer para a intervenção, você fazer uma revisão com dados agregados para uma IPD. Não existe diferença. Mas, principalmente, o caso que a gente está trabalhando, que é a questão de prognóstico, né? Tem muita heterogeneidade entre até a própria análise dos estudos. Cada estudo usa um tipo de análise. Aí é mais interessante estar realizando a IPD, né? Porque aí você vai ter a planilha do voluntário, você vai juntar a planilha dos voluntários de todos os estudos em uma só e vai gerar uma nova análise. Para intervenção, a única coisa assim vantajosa da IPD é que ela permite você ver covariáveis, né? Que é uma coisa que você vê a influência de covariáveis, que é uma coisa que a gente não consegue na meta-análise convencional. Mas, no mais, para a intervenção, a IPD, ao meu ver, pelo que eu já li hoje, até hoje, dos resultados, ela agrega muito pouco a meta-análise convencional para a intervenção. beleza, cara. Vamos ver aí depois. Conversa com o Matheus e ou a Letícia para ver se eles apresentam, né, network, pelo menos, para interpretar, sabe? Eu acho que é bacana. Beleza. Eu não me lembro se tinha alguma coisa assim Eu acho que tem no calendário, Vinícius, no cronograma, eu acho que tem. Eu acho que a gente pensou, cara, em fazer isso na prática, né? Presencial, não foi, não? Não, peraí, deixa eu ver meu computador travando um pouquinho, mas eu tenho quase certeza que tem. Tá vendo? Não de apresentar o projeto, mas falar. Aqui, ó, tava até sugestão de ser o Rodrigo para falar de como avaliar a confiança, né? De como analisar uma network meta-análise. Uhum. E aí o Matheus falaria um pouquinho da estatística, do Stata e tal, É, e o Rodrigo falaria de e é legal que como a interpretar. network dele está praticamente pronta para submissão, sabe? Uhum, Acho que é legal. beleza. Aí o que a gente pode fazer é adiantar isso, porque nas próximas agora seria a prática de meta-análise com dados agregados, depois revisão de estudos qualitativos. Aí eu vou falar de 2 dias de modelo misto, um dia de teoria, um dia de prática, e aí entraria um módulo só de network meta-análise. Hoje foi mais para apresentar o Prisma, né? Prisma, né? Ah, não, então Isso. deixa mais para frente, cara. Acho que vai ter essa parte prática aí mais para frente. Vamos Hoje foi seguindo aí. mais para apresentar só o checklist, né? Assim, os principais Sim,
tópicos que devem ser abordados. Nós vamos chegar lá. Mas vai ter um módulo que vai ser só de network. Porque hoje eu acho que talvez, assim, eu não sei, talvez, principalmente a Rafa e a Nath aí, que a Rafa ainda está fazendo uma review, a Nath ainda nem está, ainda, né, Nath? Ainda está ajudando só no RCT, né? Não é isso? Pois é, então ela deve estar boiando, deve ter boiado aí, tantão. Mas aí vai ter nas próximas agora da gente falar mais profundamente sobre network, né? Beleza. Pessoal, mais dúvidas aí? Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, de entender melhor? Então, assim, hoje o Ítalo apresentou o checklist para planejar, né? O que, não é nem para planejar, né? O que deve reportar, né? Tanto Isso. quando você faz estudos com dados individuais ou, se não, networks, né? Meta-análises que são mais complexas. Eu não tenho dúvida, não. Acho que pode ser que surja na hora da prática, né? Porque agora é mais tranquilo da gente ir acompanhando. Fabi, eu imagino, viu, que na hora da prática vai ter muita dúvida. Eu também tô nessa aí. Com certeza. Beleza, pessoal? Então, ó, eu vou parar a gravação aqui, só um minutinho.